Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. Edição de dezembro chegando e a gente conversa hoje com a vereadora Thalita Cadeirante, do PSB. Vereadora, seja bem-vinda à edição de dezembro do Fiscalização. A gente está fechando o ano de 2023. Pois é uma alegria estar aqui mais uma vez, falar um pouquinho do nosso trabalho. Vamos aproveitar para fazer um resumo, né? Uma retrospectiva de toda a fiscalização que a gente fez ao longo desse ano aí, que não foi pouca, não. Se a gente fosse fazer uma retrospectiva ponto a ponto, seriam várias horas e como nosso tempo é curto, a vereadora vai destacar alguns pontos importantes. A gente começa falando sobre a contribuição dos aposentados e pensionistas para o IPMT. Anteriormente, a reforma da Previdência, não existia essa cobrança e agora existe uma cobrança, um valor que é descontado mensalmente desse salário, desses aposentados e pensionistas, e há uma expectativa de que isso possa não existir mais, vereadora. Como é que está a situação nesse momento de alterar esta lei complementar? Isso foi algo muito triste para mim, né? Os aposentados, inclusive, se sentem muito invisibilizados, porque eles já são idosos. E junto com a velhice, né, vem diversas invisibilizações. E uma delas foi essa necessidade deles de serem reconhecidos. Agora, esse momento da aposentadoria, o momento que eles podem desfrutar da sua aposentadoria completa, né? Aproveitar a família, aproveitar os netos, descansar, viajar. E aí veio a reforma da Previdência. E a reforma da Previdência trazia a contribuição em 14% dos aposentados acima de um salário mínimo. A Câmara Municipal se uniu e a gente conseguiu, num primeiro momento, que fosse feita essa cobrança de 14% da aposentadoria acima de 2 salários mínimos. E isso, por mais que tenha aliviado aquele aposentado que recebe só um salário mínimo, ainda prejudica muito aquele que recebe 2, aquele que recebe 3, aquele que recebe 4. É 14% da aposentadoria, né? É um valor significativo. E antes, né, da reforma da Previdência, o único aposentado que contribuía, não com 14%, mas com 11%, era aquele que recebia acima do teto do INSS, que é na faixa de 7 mil e alguma coisa. Em 2023, esse teto está em R$ 7.507,49. Perfeito, obrigada por complementar. E aí, foi muito triste essa votação, a gente recebeu muitos aposentados lamentando, pedindo com que a gente fizesse alguma coisa para contribuir com a situação deles, né? E aí a gente começou a fazer questionamentos para a prefeitura, para que revessem essa prática, até que a gente viu uma luz no fim do túnel, que foi quando os deputados do Estado de São Paulo voltaram atrás dessa decisão na Assembleia Legislativa, porque os servidores estaduais também foram penalizados com a reforma da Previdência. E aí os deputados, depois da aprovação da reforma da Previdência, conseguiram, para os servidores estaduais, voltar atrás dessa decisão pelo Legislativo Estadual. E aí a gente percebeu que poderíamos propor isso aqui também, já que no Estado de São Paulo tinha acontecido e que não tinha sido contestado e não foi contestado até agora. E aí teve entendimento, a gente propôs o projeto de lei que acabaria com esse confisco, porque nada mais é do que um confisco do aposentado, do salário do aposentado, do pensionista. E a gente propôs esse projeto de lei e teve entendimento contrário do jurídico da casa. A gente argumentou, falou que isso já tinha acontecido na Assembleia Legislativa, mas mesmo assim a opinião do jurídico da casa é que não deveria ser feito pelo Legislativo e sim pelo prefeito municipal. Mas, na nossa ver, o prefeito deixa de fazer muita coisa pelo povo taubatiano e essa casa não pode ficar em silêncio enquanto o prefeito faz tudo isso. Então, essa foi uma tentativa. Mas, infelizmente, os vereadores também entenderam que não era por aqui o caminho. E aí, o nosso projeto sequer foi para o plenário. Ele foi morto na Comissão de Justiça. Eu não fazia parte da Comissão de Justiça na época, e aí os vereadores votaram contrário ao projeto, e quando o projeto é votado contrário majoritariamente na Comissão de Justiça, ele sequer vai para o plenário para ser votado. Os aposentados lamentaram, a gente não poder sequer debater isso
no plenário, né? Você quer poder levar isso ao público, né? Pela TV Câmara, fazer uma sessão legislativa voltada para a necessidade da população aposentada. Então, a gente segue tendo esse confisco da aposentadoria dos aposentados e dos pensionistas, mas a gente continua na luta, a gente continua cobrando que a Prefeitura reveja essa política. Qual o tempo mínimo para esse projeto parecido ou semelhante voltar a tramitar aqui na Câmara e ter uma nova votação? E tem uma janela que ele tem que esperar? A gente só poderia colocar na próxima legislatura, né? E a gente deseja que não seja necessário ser feita por aqui, que numa próxima gestão a gente tenha um gestor competente, sensível e que consiga pensar políticas públicas para a nossa cidade que não penalize apenas o servidor, porque a Prefeitura, por exemplo, que também tem que contribuir com o IPMT, que também tem que fazer o repasse do patronal, não está fazendo a sua parte. Então, mais uma vez, a Prefeitura está deixando de pagar um instituto, enquanto o aposentado continua fazendo sua parte como sempre fez. Ou seja, as possibilidades de voltar esse projeto de lei é somente a partir de 2025, né? Aqui pela casa seria, mas a gente vai continuar cobrando do prefeito que ele reveja isso no ano que vem. Um outro projeto, né, um outro plano, proposta que foi colocado aqui este ano em votação e foi aprovado é o plano de carreira do magistério, de valorização, né, do corpo docente. E a gente vai comentar agora com esse assunto com a vereadora para saber em que status ele está, vereadora. Eu sei que já foi aprovado, mas foi sancionado já pelo prefeito. E a questão dos cargos de diretor e vice-diretor, como é que está nessa situação? Certo. Bom, a luta do plano de carreira do magistério é uma luta antiga, né? Essa é uma lei federal, na verdade, que demanda a readequação do plano de carreira, cobra com que todos os municípios do Brasil tenham um plano de carreira para o magistério, e era para ser feita essa adequação até 2009. Então, a gente está há anos atrasado. Muitos professores vêm cobrando o plano de carreira. E aí, primeiro ano de gestão do prefeito, a gente tinha a secretária Gabriela, uma secretária muito dedicada e que ouviu os seus funcionários, né, que ouviu os professores, que é professora, que foi diretora da escola que eu estudei, inclusive, reuniu o seu pessoal e colocou eles ali para estudarem a possibilidade do plano de carreira. Esse plano de carreira estava sendo estudado, estava sendo formulado, ele já chegou a vir para a Câmara Municipal, voltou para a Prefeitura, né, foi retirado para ter melhorias, foi feita uma comissão, os professores participaram, né, outras pessoas dedicadas também no projeto, que frequentavam um conselho municipal de educação, também participaram. A minha chefe de gabinete participou, me representando, se dedicou a entender tudo dentro da legislação para que a gente deixasse o mais adequado possível. E, finalmente, esse plano de carreira chegou aqui para casa. A gente fez a votação. Ele já foi aprovado e ainda está no prazo para o prefeito sancionar. Ainda não foi sancionado, mas provavelmente vai ser sancionado entre agora, o final desse ano, e o comecinho do ano que vem. Já os cargos de diretor e vice-diretor, essa tem que ser em um outro momento, né? É separado do plano de carreira. O plano de carreira é de valorização. Então, a gente tem dois tipos de valorização, a horizontal e a vertical. É por tempo de serviço, então o professor recebe uma porcentagem a mais no salário, né? Que não é o ano N, ele tem o ano N e agora ele também tem a progressão. E ele tem também a progressão vertical, que é a progressão por estudo. Então, se o professor tem uma especialização, ele recebe um valor a mais. Se ele tem mestrado, um valor a mais, doutorado, um valor a mais. Isso é um incentivo para o professor continuar estudando, né? E quem que ganha com isso? A cidade, né? Quem ganha com isso são os alunos, são as famílias desses alunos, né? Que a gente vai ter uma educação de maior qualidade. Um professor mais instruído, um professor mais motivado, com certeza melhora a qualidade da educação. Já os cargos que foi perguntado, de diretor e vice-diretor, eles não são de progressão de carreira. Então, não se chega ao cargo de diretor e de vice-diretor por progressão. Como que se chega? No nosso município, por indicação do prefeito. Só que também já tem um entendimento que não deveria ser por esse formato. Deveria ter concurso público. Só que muitos municípios, depois desse entendimento, deixaram de fazer o concurso público, optaram por não fazer o concurso público e
fizeram uma espécie de seleção interna, que é o que o nosso município também deseja fazer. Então, a prefeitura está se organizando para fazer um tipo de processo interno para a seleção de diretor e vice-diretor. A gente acredita que isso também vai dar algum problema na justiça. A gente entende que essa não é a forma mais democrática e que não é essa a decisão. A decisão é clara, fala de concurso público, mas a prefeitura está tentando esse processo interno e a gente vai assistir, torcendo para dar certo, mas já acreditando que vai dar errado. Ainda dentro da educação, a gente tem nessa retrospectiva, a audiência pública sobre a valorização salarial dos funcionários da FUNCAPES, que aconteceu em maio deste ano. A FUNCAPES é a Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unital e ela atende em convênio com a Prefeitura para o desenvolvimento de atividades complementares do Programa de Ensino Integral que oferece aos alunos da educação infantil e também do ensino fundamental. Ou seja, são funcionários contratados. São 2.000 funcionários contratados pela FUNCAPES, mas que estão reivindicando seus direitos porque talvez o salário não esteja adequado e teve audiência aqui pública e foi um dos pontos do gabinete que a vereadora discutiu este ano aqui na Câmara, né? Perfeito. A gente foi procurado pelos funcionários, porque o que acontece? Esses 2.000 funcionários, né? É importante a população saber, principalmente aqueles que têm, né, filhos, sobrinhos, netos na educação pública, que é o seguinte... esses funcionários são aqueles do integral. Então, se a gente tem uma criança, um jovem hoje no ensino integral, quem fica com eles são os funcionários da FUNCAPES. Eles também são responsáveis pelas oficinas que acontecem na escola, né? Pela educação inclusiva. Então, se a gente tem uma criança com déficit, com transtorno, com uma deficiência dentro da sala de aula, quem fica com essa criança auxiliando, não pedagogicamente, mas ali no dia a dia, suporte, né? Dando suporte na rotina, é o auxiliar de inclusão, contratado pela FUNCAPES. Acontece que esses funcionários trabalham por volta de 9 horas por dia. Eles têm uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, o que já não faz sentido, pensando que a escola não é um comércio, ela não funciona aos sábados. Então, o ideal seria que fosse 40 horas semanais, como é em outros municípios, que têm também os seus programas e seus convênios para ter esses funcionários nas escolas municipais. Então, essa jornada de trabalho já não está adequada, é um dos pontos que a gente discutiu na audiência pública. E o outro ponto foi a questão do salário, um salário muito defasado. Antes do aumento do salário mínimo para 1.300, né, era 1.200. E aí, os funcionários recebiam de um salário mínimo até 1.400. Era o valor do salarial mais alto que a gente tinha para trabalhar 44 horas semanais, com um assunto muito sério, que é a educação, né? Esse profissional precisa se formar, esse profissional precisa ter capacitação e precisa ter motivação, ser reconhecido financeiramente pelo esforço, pela dedicação à educação, que é um assunto muito sério, muito importante para a nossa cidade, né? Então, esses funcionários estavam com razão reivindicando um salário mais digno e uma jornada de trabalho mais digna. Só para a população entender o quão grave era e continua sendo, o vale alimentação desses funcionários era de R$100. A gente conseguiu com muita luta, pedindo muito, que fosse aumentado. E agora, a partir de dezembro, aumentou para 150. É R$50 a mais apenas, né? Ainda longe do ideal, mas foi por conta da luta desses funcionários, de todos aqueles que apoiaram, que a gente conseguiu esse aumento de R$50, mas a gente vai continuar na luta. E não tem plano de aumento de salário para o ano que vem, não tem plano de jornada de trabalho digna, né? Mas a gente vai continuar lutando por isso no ano que vem, incansavelmente. E por falar em luta, né, a luta continua também com a implantação de conselhos municipais aqui em Taubaté. Desde junho, por exemplo, tem um requerimento solicitando ao prefeito municipal informações, né, sobre esses projetos que foram enviados, como o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, entre outros. É uma pauta que o gabinete da vereadora Thalita sempre está atuando e sempre cobra respostas do Executivo. E aí, vereadora, a gente está chegando ao final de 2023 com um saldo positivo em relação a esses conselhos ou ainda tem muito a ser feito?
Ainda tem muito a ser feito. Eu tenho uma boa notícia para dar, mas a gente não pode ficar satisfeito com ela, porque eu vejo que essa boa notícia nada mais é do que um dever cumprido, né? Daquilo que a gente foi eleito para fazer. E não só o nosso mandato, mas o prefeito também, que se comprometeu com a pauta dos conselhos. Eu já falei inúmeras vezes e vou repetir que o Conselho Municipal é o lugar de participação da população, é o lugar de controle social, é o lugar onde o prefeito, que é inteligente, que é competente, que é um bom gestor, ele fica incentivando os conselhos municipais, porque são braços para a prefeitura, para ele entender onde que estão as principais demandas de acordo com cada temática. Olhos e ouvidos sem precisar contratar consultoria, né, vereadora? Exatamente. Um bom gestor, ele estaria ali, fomentando os conselhos municipais com todo o gás que pudesse. E aí a gente tem esse comprometimento para esses 3 conselhos aí, né? A gente tem esse comprometimento com a população para esses 3 conselhos que são de grupos minoritários, que querem esse conselho municipal, que querem participar mais da política no nosso município. E aí a boa notícia é que o COMPIR, o Conselho de Promoção de Igualdade Racial, chegou para essa casa, tramitou nessa casa, nós fizemos emendas para melhorar ainda mais, né, o projeto do conselho, e ele está apto para ser votado. E a gente teve o comprometimento do líder do governo, o vereador Bob, que no ano que vem, na primeira sessão legislativa, esse projeto vai estar em pauta para a gente votar. Então, a gente está ansioso para chamar a população para vir aqui na Câmara assistir a primeira sessão legislativa. Iremos votar o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Então já fica o convite aqui para você acompanhar as primeiras transmissões do ano que vem, a partir de fevereiro, aqui na TV Câmara, e a gente acompanha esta pauta na ordem do dia, e a gente parabeniza mais uma vez o gabinete da vereadora por essa iniciativa e pelos projetos e resultados que estão acontecendo na cidade. Vamos continuar nossa retrospectiva, tem mais um assunto aqui, que é requerimento de informações ao prefeito sobre a falta de repasse ao Agamute. 2023 é o ano da saúde em Taubaté, mas infelizmente por um lado negativo. Como é que está a situação também? Isso começou lá em julho, né? Talvez foi o período que mais chamou a atenção, foi a partir de julho. Foi a partir de julho desse ano que começou a ficar insustentável, mas os atrasos começaram no final do ano passado, no final de 2022. Então, o primeiro ponto que a gente precisa lembrar da população, que esse hospital ele foi municipalizado pela antiga gestão. E esse já foi o primeiro erro. Apesar de ter todos os apontamentos que a nossa gestão, por mais que arrecadasse, por mais que crescesse na arrecadação dos impostos do taubatiano, não conseguiria sustentar um hospital municipal, e esse hospital não seria de fato municipal, porque continuaria atendendo outros municípios pequenos aqui da região que não têm hospital de referência. 39 municípios, vereadora, só para pontuar. 39 municípios, obrigada. Hoje você está sendo aqui meu braço direito. E aí, esse erro começou na antiga gestão. E o prefeito José Saldi, que tinha o comprometimento de rever todos os contratos que tinham sido firmados na antiga gestão da Ortiz Júnior, não refez, não reviu os contratos, não reincidiu nenhum contrato, muito pelo contrário, aumentou o valor do repasse. A gente pagava 6,5 milhões para a OS responsável pela Agamute, que é a SPDM, e agora a gente paga 9 milhões. A gente não tem condições de pagar tudo isso para uma OS. E foi aí, né, que o prefeito não reviu os contratos, aumentou o repasse e, óbvio, faltou dinheiro, porque além de não ter revisto esse contrato, o prefeito também passou a responsabilidade das outras UPAs para as outras OSs. E aí a gente fez contratação de OS para gerenciar todos os hospitais. Todas as UPAs que nós temos no município. Aumentou ainda mais os gastos. Conclusão disso, está faltando dinheiro para tudo. E a situação da saúde em Taubaté, eu não preciso nem contar para a população, porque ela sente isso no dia a dia. É o nosso maior gargalo, é a nossa maior dificuldade hoje. Infelizmente, a gente chega ao final do ano com esse saldo negativo, né? São poucas ações efetivas que a gente consegue ver na área da saúde que estão trazendo resultados, e isso sempre acaba vindo como pauta aqui no Fiscalização Pública. Agora a gente traz a nossa última pauta de 2023, que a gente comentou aqui no programa, sobre a pesquisa e diagnóstico sobre a população com deficiência no município. Esse censo da inclusão, que é uma pauta também do gabinete da vereadora. Como é que está esse assunto
neste final de ano? Essa é uma notícia bem feliz, alegre, boa para eu dar para a população. Que bom que a gente vai encerrar com esse tema. E eu preciso parabenizar agora todos da equipe da prefeitura que entenderam a importância desse censo, né? Explicar aqui para a população que nós, vereadores, não podemos fazer qualquer tipo de projeto. Aqueles que geram gasto para o município, só o Poder Executivo, só o prefeito, só as secretarias podem fazer. Mas a gente tem uma ferramenta aqui que é a indicação, né? Que nada mais é que dar um palpite para o prefeito. Falar, olha, a gente está aqui, atende a população, a gente sabe que isso vai ser bom. Faça isso para Taubaté. E isso é a indicação. E aí a gente percebeu que Taubaté não tem um cadastro das pessoas com deficiência. Isso dificulta que a gente receba verba do Estado, que a gente receba verba federal, porque não tem para onde ir. Vai para onde? Vai para a Secretaria de Saúde? Vai para a Secretaria de Educação? Vai para a Secretaria de Inclusão? Porque a pessoa com deficiência, ela se circula, né? Ela circula por todas essas secretarias de forma integral. Ela também precisa de saúde, ela precisa de inclusão, ela precisa de educação, ela precisa de turismo. Múltiplos atendimentos, múltiplos atendimentos. E a gente não tem esse cadastro, a gente já quase perdeu verba de repasse estadual, federal, por não ter esse cadastro, por não ter esses números. E dificulta que a gente faça políticas públicas, né? Que a gente saiba o que a pessoa com deficiência está precisando. Então, a gente indicou para a prefeitura, no início do mandato, que eles fizessem esse censo, que agora todas as secretarias podem estar aptas, né? Receber uma pessoa com deficiência, faz um cadastro. Quem é você? Onde você mora? Qual que é a sua idade? Está empregado? Está desempregado? Para que a gente tenha um senso inclusão, né? Igual o IBGE, para a gente ter uma noção de quem que é o nosso público, qual é a idade das pessoas com deficiência, quais são as principais dificuldades, quais são as principais demandas. E aí a gente fez essa indicação e a prefeitura mandou o projeto agora em dezembro para essa casa. Então, provavelmente no ano que vem a gente vai votar. É um projeto um projeto de lei da prefeitura por indicação desta vereadora. Então, vem lá, o projeto com a indicação, aparece meu nome também, é uma parceria prefeitura e Câmara Municipal, e a gente provavelmente vai votar ano que vem e a gente finalmente vai ter esse cadastro. Isso é muito importante para a população com deficiência. Eu faço parte desse grupo e me sinto contemplada e muito alegre de poder dar essa notícia para a população. Vereadora, obrigado pelas pautas, obrigado também pelo seu trabalho, né, feito aqui na cidade, parabenizá-la mais uma vez. Aproveito para desejar para a senhora e sua família, todo o seu gabinete também, um ótimo Natal e um excelente 2024. Muito obrigada. Desejo igualmente para você, para sua família, amigos, toda a equipe aqui da Câmara Municipal, que são muito 10, muito bacana. A gente sempre pode contar aqui com os nossos servidores. É muito importante a gente valorizar não só os servidores, mas todo trabalhador, né, da nossa cidade, que faz essa cidade caminhar, evoluir, progredir. Fica aqui o meu Feliz Natal para vocês também, que nos acompanham, que nos assistem. Continuem acreditando na política, não percam as esperanças. Ano que vem é um ano difícil, um ano de eleição. Já comecem a se preparar para que a gente possa entrar nesse ano e chegar ao final dele votando com inteligência, pensando aí num futuro melhor para a nossa cidade. Então, um Feliz Natal para todos vocês e uma ótima passagem de ano. Feliz Ano Novo também. A gente agradece a participação da vereadora e neste Fiscalização Pública nós conversamos com a vereadora Thalita Cadeirante do PSB. Você revê este e outros programas nas nossas plataformas digitais, canal no YouTube, youtube.com/TVC Taubaté, canal fechado 4 na Claro TV, canal aberto 4.2. Aproveito, já que este programa fica ao ar nos meses de dezembro e janeiro, desejo um ótimo Natal e que 2024 seja o melhor ano da sua vida. Eu continuo aqui te esperando para mais um Fiscalização Pública. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Tchau, tchau.